Essa terceira comunhão é acerca do assunto da visão celestial. Nós vamos ainda ter o assunto do propósito eterno de Deus. Nós estamos revisando, 2015, retrospectiva 2015. E dentro desse assunto do propósito eterno de Deus, nós temos que separar 4 segunda-feira, 2 para o desejo de Deus e a vontade de Deus, e 2 para o mistério da vontade de Deus, falando do encabeçamento, da centralização. Espero que Sérgio nos ajude nesse assunto. Esse assunto não me pertence, Então na 2 segunda-feiras, desejo de Deus, que é impossível, mas será uma segunda-feira para discorrer um pouco da economia de Deus, um resumo de 1 hora, e outra segunda-feira para poder resumir a vontade de Deus. Daqui para frente, na terceira segunda-feira, então a gente começa a entrar no assunto do encabeçamento, da centralidade, que para mim 2 ou 3 segunda-feiras seria muito importante. É um assunto crucial, porque tudo deve ser convergido em Cristo, e até dezembro, se Deus quiser, já revisamos todos os pontos, amém? Porque em 2016, ano novo, vida nova, amém? Nós queremos aceitar o desafio de entrar no assunto da edificação da igreja, E seja o que Deus quiser, Porque a edificação da igreja, ela é muito desfrutável quando não há nada edificado, Então, se tem um terreno vazio, um terreno vazio, você vai lá em Campos, vai lá em Barra do Piraí, então o assunto da edificação da igreja é delicioso. Agora, quando já existe algo edificado, e aí você tem que demolir algumas coisas, entendeu? Aí você vai demolir algumas coisas que já faz parte da tradição da igreja, que não deveria fazer, mas faz parte. E nós não queremos ser demolidos, entendeu? Nós queremos edificação sem demolição. Então a gente está em ordem, irmãos, Assim, para os irmãos entenderem, nós estamos seguindo uma ordem de assuntos, e ontem nós tivemos o tempo aqui para resumir esses 4 assuntos, que é a visão celestial, que é aquilo que governa, aquilo que vai nos direcionar, pode entrar, irmão. Pode sentar aqui do meu lado, aqui, Leide, tá bom? Também? Boa noite. A visão é que nos dá governo, nos dá direção. E o propósito eterno de Deus, para nós não criarmos nada para nós mesmos. Então, compreender o propósito eterno de Deus, muito crucial, porque é de Deus o propósito. Então, nós estamos aqui para Deus. O Evangelho do Reino, que é o assunto do nosso próximo retiro, Gabriel? E compreender o aperfeiçoamento, o porquê do aperfeiçoamento, para levar a cabo tudo aquilo que nós estamos vendo. Então isso aí é um pacote, Isso aí é um assunto que nós estamos desde janeiro tratando com muita paciência.
E o Senhor nos deu esse privilégio de segunda-feira ruminarmos esse assunto. Que está sendo entregue à igreja, né? Apóstolo Paulo falou aos Coríntios, né? O que eu recebi do Senhor também vos entreguei. Depois que o assunto é entregue à igreja, cada um veja o que faz com esse assunto. Vou até introduzir o assunto como fizemos ontem, em Atos capítulo 20. Mostrando que Cristo é imensurável, inesgotável. Não é isso, irmã Leite? Amém. As riquezas de Cristo são insondáveis. Amém? Amém. Mas o assunto do reino tem começo, meio e fim. Então temos que aproveitar. Quando nós temos em mãos algo que não vai ter fim, né? Nós podemos até mesmo nos distrair. Mas o assunto do reino, ele tem começo, meio e fim. Só que esse fim não é o fim final. Ele é entregue. O próprio Senhor Jesus começou em Mateus capítulo 5 e terminou no capítulo 26. Capítulo 26, versículo 1, tendo Jesus terminado todos os seus ensinamentos. E entregou, no capítulo 28, uma responsabilidade aos apóstolos, enviando-os a batizar e a ensinar tudo que eles tinham aprendido do Senhor. Em Atos capítulo 20, versículo 22, Paulo também, na região da Ásia, ele de Mileto mandou chamar os presbíteros de Éfeso e ele concluiu a sua responsabilidade naquela jurisdição. E agora, Atos 20, 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amém. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Então ele estava concluindo uma etapa e chamou os presbíteros de Éfeso, né, e entregou a esse grupo de irmãos que representam o governo da igreja uma continuidade, né? Porque ele havia completado, então, naquela região, a sua responsabilidade. Depois já sabemos a história, né? Viriam lobos e dentre eles surgiriam homens maus. Enfim, o Senhor quer nos entregar algo. Amém, irmãos? Está entendendo? O Senhor quer nos entregar, né? E nós queremos receber. Aleluia, né? Então, nós não estamos aqui promovendo uma obra ativista, mas estamos trabalhando numa visão que nos faz caminhar. Né? Se nós caminharmos, é possível produzir uma obra sem visão, mas é uma obra de um cego guiando outro cego e ambos cairão num buraco. Nós queremos receber uma visão do Senhor. Amém. E a visão que nós estamos falando, que a igreja promove, é a visão celestial. E essas 2 segunda-feiras últimas nós falamos em alguns aspectos e hoje queremos concluir, claro, resumidamente, né,
alguns pontos ainda acerca desse assunto. Eu queria falar um pouco do procedimento daqueles que viram, né? Que está em Hebreus capítulo 11. Viram algo celestial, né? E passaram a caminhar baseado naquilo que viu. E o seu procedimento é condizente com a visão. Como nós estamos falando de uma terminologia que foi falada por Paulo no Novo Testamento, né, a menção visão celestial, né, nós corremos o risco de tomar como verdade de que a visão celestial foi dada daí por diante. No entanto, os santos no Antigo Testamento ganharam uma visão celestial. Entendeu? Ela percorre eras, séculos, entendeu? Servos. Ela não é de ninguém. Ela é celestial. Ela não pertence a ninguém. Né? Ela não é patenteada. Ela não tem lugar. A visão celestial não é dada segundo um ambiente bom. Por exemplo, Saulo não estava num ambiente bom, estava no caminho de Damasco e a sua intenção era totalmente ruim. Era prender os cristãos e até mesmo matá-los, quando ele recebeu a visão celestial. Não estava reunido, lendo e orando, ceando, ele queria pegar crente. Entendeu? E o Senhor apareceu para ele. Então, independe do ambiente que nós estamos, independe da era em que nós estamos, aprova a Deus revelar seu Filho a nós. Amém. Então, em Hebreus 11, falamos aqui um pouco dos patriarcas, né? Hebreus 11, agora está passando, está dando desespero. Versículo 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, né? Todos conhecem essa menção. Abraão ficou famoso por isso, né? Abraão sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Então, a princípio, lendo Gênesis 12, achando que Abraão era um cara doidão, entendeu? Que ouviu a palavra de Deus e saiu. Saiu sem saber para onde ia, e o caminho que entrava, e a Sara foi atrás dele, a mulher dele. Mas quando você abre Hebreus 11, você vê que Abraão não é um doido, não. Abraão é um visionário. O cara é muito equilibrado. Entendeu? Ele é muito equilibrado. Doido é quem acha que é doido. Ele não saiu no escuro. É verdade. O Senhor lhe deu uma visão. Amém. Ele saiu sem saber aonde ia, mas sabendo o que queria. Amém. É mais importante saber o que quer do que saber aonde ir. Nós queremos reinar, não é isso? Amém. Com certeza. Vamos lá. Quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Nos apegamos nesse versículo aqui e tomamos como verdade toda a vida cristã. Amém. E Abraão é famoso porque ele saiu sem saber para onde ia. Só que poucos avançaram para perceber que Abraão sabia muito bem o que ele queria. É verdade. Que ele só saiu sem saber para onde ia porque ele sabia o que ele queria. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como a terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque, aleluia, aguardava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Dá para acreditar que Abraão aguardava uma coisa dessa? Gabriel, que cidade é essa? Qual é a cidade que Deus é arquiteto e edificador? Isso é a Nova Jerusalém, irmãos. Só que nós estamos lá nos patriarcas. Entendeu?
Muitos de nós aqui, em pleno século XXI, nós estamos aqui aguardando que as coisas melhorem no Brasil, que o dólar baixe. E de uma certa presidência. Abraão está aguardando a cidade que Deus arquitetou e que Ele é o edificador. Aleluia. E aí ele saiu. Versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto os preparou uma cidade. Essa é a aspiração e motivação que faz alguém deixar a sua terra, sua parentela, a casa dos seus pais. É uma visão celestial, que passou a governar a vida de Abraão. Agora, o mais interessante é a experiência de Moisés, que é o versículo 23. Muito interessante. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado. Aqui é um princípio de cuidado, né? Aplicando a palavra, nós precisamos ocultar os apenas nascidos. Amém, irmãos? Né? Guardar os irmãos. Foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa e também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Então, a criança é ocultada até ela poder tomar sua própria decisão. Os santos devem ser cuidados, devem ser apacentados, guardados até ele tomar sua própria decisão. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou uma decisão de Moisés, né? Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Lendo assim é simples, mas ser neto do Faraó, né? (29, 25) Preferindo, ele recusou, agora ele prefere. São decisões próprias que Moisés está tomando, mas você vai ver por que ele está tomando essas decisões. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. O 26 é muito, sei lá. Porque considerou o opróbrio de Cristo, Moisés. Me ajuda, Gabriel. Você que é mestre em Israel. Moisés considerou a vergonha de Cristo, Moisés. Peraí, Cristo não tinha vindo? Se fosse Cristo que considerasse Moisés, ele teria feito. Não, Cristo, né? Porque Moisés considerou o opróbrio de Cristo. Moisés está lá na lei, Cristo está aqui no Novo Testamento. Visão. Vou dar um nome para esse versículo aqui. Espetacular.
Isso é uma visão. Considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Irmãos, nós estamos aqui no Novo Testamento. Cristo nos redimiu, amém, né? Amém. Nos regenerou, nos deu a sua vida. E tem nos suprido a cada dia. E quantas vezes nós consideramos as riquezas do Egito, não é verdade, superiores a Cristo? E Moisés considerou a Cristo. Esse versículo aqui dá até medo. Vinte seis. 26. Por quê? Amém. Aleluia. Amém. Fala, por quê? Tudo tem um porquê. Abraão saiu sem saber para onde ia. Por quê? Moisés considerou a vergonha de Cristo. Por quê? Nós queremos viver por Cristo. Amém? Amém. Seguir esse caminho da cruz, da porta estreita. Por quê? Se esse porquê não existir, nós não vamos conseguir. Não é verdade? Porque contemplava o galardão. Pela fé, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Aleluia! Essa era a motivação da escolha de Moisés. Ele viu o galardão. Cristo é o nosso galardão. Agora você pode falar que Moisés viu a Cristo, né? Cristo é o nosso galardão. Aleluia! E aí ele viu, ele contemplou o galardão. Aí ele preferiu trocar os prazeres do Egito a sofrer com o povo de Israel. Então são reações de quem viu algo. Né? São procedimentos de quem está sendo governado por uma visão celestial. Agora, quando você abre 1 Coríntios 15, vamos entender dois aspectos da visão celestial. Uma é a visão celestial, falamos semana passada, correto? Que Paulo se refere a Cristo, amém? Rei Agripa, eu não fui desobediente à vida. Outro aspecto é uma visão celestial. Complicou, Marco? Então, olha, eu não fui desobediente à visão celestial. A visão celestial falou comigo, não é verdade? No caminho de Damasco, e eu não fui desobediente a ela. Essa visão celestial é o Senhor Jesus. Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Mas Paulo não parou apenas na experiência da aparição do Senhor Jesus. E ele recebeu uma visão celestial a respeito de todas as coisas. Então, quando nós falamos assim, dois aspectos da visão celestial, uma se refere à aparição de Cristo. Você vai entender agora. 1 Coríntios 15. Eu acho que vai entender.
tenho certeza. 1 Coríntios 15. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiveres a palavra, tal como vos preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Amém? Então, vamos ver se eu consigo desenhar o que eu estou falando. Aqui, primeiro Paulo está falando da experiência com base objetiva. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, uma experiência objetiva. Você olha as Escrituras, você lê as Escrituras, e você pode até entender que Cristo morreu pelos nossos pecados. Porém, me falta essa experiência. Então ele vai avançando, olha. Versículo 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Né? Se parasse por aí, a base da fé deles, da morte do Senhor, do sepultamento e da ressurreição do Senhor, se ele tira a Escritura, eles estão perdidos. Verdade. Entendeu? Se a única base, então, né, é a Escritura, então quando ele tira a Escritura, você cai em trevas. Entendeu? Mas o Senhor não apenas ele quer nos dar uma experiência objetiva, mas também subjetiva. Então ele vai tratar agora da aparição de Cristo. A aparição de Cristo é a visão celestial. É o momento em que Cristo se manifestou para nós. Versículo 5. Olha, voltando aqui, olha para mim. O Senhor morreu, foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. Versículo 5. E apareceu. Amém, irmãos? Amém. Mudou. Porque o Senhor morreu, foi sepultado e ressuscitou segundo a Escritura e não aparece. Entendeu? Não forma um testemunho. Testemunho é aquele que viu. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Aleluia. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez na reunião geral. Aleluia. As quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Aleluia. Então, está falando que a aparição de Cristo, a experiência de Damasco, é Cristo que apareceu aos 12, aos 500, a Tiago, aos apóstolos, também apareceu para ele. Amém? Amém? A visão celestial é a aparição de Cristo. Amém, irmão? Amém. Todos nós temos a visão celestial. Aleluia! Amém. Mas nem todos temos uma visão celestial. Entendeu? Todos nós temos a visão celestial, porque Cristo apareceu para nós. Apareceu para 500, apareceu para os 12, apareceu para o Tiago, apareceu para os apóstolos de uma só vez, apareceu para Paulo fora do tempo. Então, a experiência de Damasco é a aparição do Senhor Jesus Cristo. Mas, quando Paulo escreve as suas cartas, ele passa de um estágio para outro estágio. Não apenas de uma aparição, mas ele ganhou uma visão celestial. Quando ele olha o quadro do Senhor, ele vê
o que não se vê a olhos naturais. Foi Ele mesmo quem disse: nem olhos viram. Amém, irmãos? Então, parece um assunto de maluco, né? Nem olhos viram. Imagina, eu vou tratar aqui um assunto que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus não o revelou no Espírito. Amém. É revelação. Amém, irmãos? O Espírito que recebemos não é o Espírito que vem do mundo, mas vem de Deus. Não é isso? E Ele vem para gratuitamente nos mostrar o que Deus tem preparado para nós. Então há uma necessidade de visualizar esses assuntos. Então na semana passada nós falamos da visão celestial de Paulo acerca da crucificação. Né? Falamos já 2 vezes sobre isso. Então, dá um exemplo de como ele tem uma visão celestial. Ele tem um óculos celestial. Ele vê o que ninguém está vendo. Irmão, que o Senhor nos dê uma visão celestial. Amém? Já nos deu a visão. Que nos dê uma visão celestial. Que ganhemos este óculos. Aleluia, né? Quando você vê assim, todos os irmãos brigando na reunião. Não é verdade? Você imagina você uma reunião, todo mundo brigando. Aí você põe o óculos e diz: está todo mundo brigando na reunião, você está vendo outra coisa. Você está vendo que o principado está governando, né? Quando você vê os serviços sendo destruídos na igreja, você dá a culpa do Tancredo, dá a culpa do Gabriel, a culpa, aí você põe o óculos. Você vai ver por trás. Verdade. Um governo, um controle de principados e potestades que não quer que a igreja exerça o governo do Senhor Jesus Cristo. Aí você tira o óculos, só vê os irmãos, não é isso? A nossa luta fica contra a carne e contra a sangue. Põe o óculos, principados e potestades. Tira o óculos, carne e sangue. Entendeu? Nesse momento, está de óculos ou está sem óculos? Aí falamos pelo menos 3 pontos. Amém? 3 pontos ali. Falamos alguns pontos que ele via de forma celestial, utilizando o exemplo de Mateus, Marcos e Lucas e João. Amém? Então, na experiência dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, né, quando olharam a crucificação, viram claramente o sangue sendo derramado. É um aspecto da redenção muito forte nesses 3 evangelhos. Porém, João estava próximo da cruz. Essa aproximação da cruz lhe deu condições de enxergar a água. E o único que escreveu isso foi João. Quando o soldado lhe feriu, logo saiu sangue e água. E aquele que isto viu, ele ficou louco, porque ele viu. Dá testemunho e ele sabe o que fala e tal. Ficou louco. Porque ele viu mais. João viu mais. Porque estava próximo. Mas Paulo nem lá estava. E ele viu mais. Ele viu o que não estava ali aos olhos naturais. Ele viu o campo celestial. Ele viu que nossas dívidas foram encravadas na cruz. Ele viu que principados e potestades estavam sendo desprezados. Que o Senhor expôs publicamente a principados e potestades. Que o Senhor derrotou na cruz. Amém. E quando ele escreveu isso em Colossenses, ele estava super alegre. Aleluia, irmãos. Amém. Mas que visão é essa? É uma visão celestial dos fatos.
que o Senhor realizou por nós. Depois nós vimos Atos capítulo 1, versículo 8. O Senhor Jesus falava a ele ainda quando foi elevado às alturas. Irmãos, olha, se você está aqui, daqui a pouco começa a subir. Uma vez eu estava conversando com a Tailane em casa, falando sobre arrebatamento. Tem, não tem, existe, não existe. Aí eu falei assim, e Tailane, eu estou subindo. A Tailane disse, pai, volta! É um pouco assustador, você está subindo na frente dos outros, né? Então ele falava a ele ainda, ele começou a estender. Irmãos, eu acho que não existe nada mais maravilhoso do que você ver alguém subindo na sua frente. Alguém que disse que ia fazer isso. Verdade. E ali em Atos capítulo 1 fala que os discípulos ficaram olhando. E se o anjo não fala com eles, está falando até hoje. Ficaram assim, mas porque é encantador. Verdade. Ficaram olhando até que uma nuvem lhe cobriu a visão. Risque esse versículo assim no seu Atos capítulo 1. Até que uma nuvem lhes encobriu a visão. Vamos ficar olhando para o céu até uma nuvem nos cobrir a visão. E o anjo falou, olha, pessoal, esse que subiu, vai descer do jeito que foi e vai vir. Em outras palavras, né? Essa aqui é a minha palavra, né? Irmão, esse foi o ápice que alguém podia falar. Imagina depois disso, que se alguém perguntasse como é que foi lá no monte, rapaz, o Senhor subiu, rapaz, subiu e uma nuvem, chegou lá na nuvem subiu. Como é que foi a ascensão? O Senhor estava falando, daqui a pouco ele subiu e uma nuvem foi cobrir a visão, rapaz, foi tremendo. Amém, irmão? Foi tremendo. Só que o Senhor chegou até a nuvem. Pois Paulo não estava lá. E quando ele escreveu a carta aos Efésios, ele falou que o Senhor, primeiro, usou o seu poder, a eficácia da força do seu poder. Exerceu em Cristo, tirando-o da morte, quebrando os grilhões da morte. E o ressuscitou dentre os mortos. E o ascendeu acima, aleluia, irmãos. Amém. Não foi nas nuvens, foi acima de principados e potestades, e poder e domínio, irmãos. Amém. E ninguém falou isso. Disseram que foi nas nuvens, entendeu? Mas Paulo tem uma visão celestial. Amém. Então ele viu o Senhor acima de principados e potestades. E nos incluiu também na sua ressurreição. Aleluia. E nos fez assentar, aleluia, em Cristo Jesus. Então a igreja também está, amém, irmãos? Posicionada na esfera celestial, em Cristo. E é a única entidade capacitada a combater os anjos caídos. Amém. Quando tem uma visão celestial acerca da crucificação, ele tem uma visão celestial acerca da ascensão, da ressurreição, da ascensão. Compreende o que eu estou falando, irmão? Ele tem uma visão celestial acerca de todas as coisas. Ele tem uma visão celestial acerca da igreja. Irmãos, nós saímos do sistema religioso, né? Nós ficamos encantados, não é, Mizinho? Com a palavra eclesia, chamado para fora. Não é isso? O Senhor nos chamou para fora do sistema, para fora do aprisco, e reunirmos como igreja uma assembleia dos chamados para fora, não é isso? Vimos a questão da localidade, do governo. E passou 10 anos, passou 15 anos, passou 20 anos, e passou 30 anos. Em alguns que ganharam essa visão, degradou, né? Da onde que eu vim?
Outros foram preservados, mas também parou. A igreja é o corpo de Cristo, ela é o chamado para fora do sistema religioso, ela não dá testemunho de nenhuma denominação, ela é presidida, ela tem um presbitério e todos os aspectos da igreja local. E muitos brigaram acerca desses assuntos. E é uma visão, mas ela ainda não é celestial. Entendeu? Então, nós gritamos tantos anos, vimos a igreja, né? Vimos a igreja. Olha, tem Cristo e a igreja. Vimos Cristo, que é celestial, que é a visão celestial, e vimos a igreja. Mas a igreja dá até para se entender, né? Tem muitos irmãos que não viram igreja, entenderam. Com uma boa explicação, não é isso? Olha aqui, olha, cidade, olha, Corinto, cidade de Éfeso, cidade de Filipos, a gente reúne assim. Por que reunimos assim, né? Porque disso e tal. Dá para explicar, irmãos. Sabe o que não dá para explicar? A visão celestial acerca da igreja. Tem que ver. Entendeu? Então, quando você olha a igreja, né? Jerusalém, Antioquia, né? É todo mundo muito reunindo. E você vai ver vários problemas. Vários vermes entrando na igreja, né? Várias pragas. Quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, ele então resolveu falar da visão celestial acerca da igreja. Amém. Então entenda, irmãos, visão celestial acerca dos fatos, acerca da crucificação. Uma visão celestial acerca da ressurreição. Uma visão celestial acerca da ascensão. Uma visão celestial acerca da igreja. Amém? Amém. Todos esses pontos nós já compreendemos no aspecto objetivo, segundo as Escrituras. Mas o que Paulo está mostrando é uma visão celestial acerca desses assuntos. E quando ele fala da igreja na visão celestial, é outra coisa, irmão. Nós acordamos. É uma verdade. Rapaz, né? Eu estava aqui como Jacó, né? Deitado lá na pedra. Entendeu? Daqui a pouco ele sonha com aquela escada que liga o céu à terra. E ele acorda. E ele ganha uma visão. Quão temível é este lugar. É a casa de Deus. Amém. É a porta dos céus. Aí ele vai lutar pela sua bênção, né? Ele segurou o anjo. Não sei como é que é segurar um anjo. Não é verdade? Então, aí foi transformado de Jacó em Israel. Princípio. Uma visão que muda a vida dele, né? Amém. Eu quero uma visão que mude a minha vida, entendeu? A igreja, amém? A igreja no campo celestial. Efésios, irmãos, dá tempo? Efésios, capítulo 1. Então, eu estou repetindo aqui 3 pontos, né? Senhor Jesus. A igreja tem posição. Então, Paulo está descrevendo. A posição tem essa posição. A igreja tem essa posição. Né? A igreja tem essa posição para, principalmente, desenvolver 3 pontos aqui. Não sei se vai dar tempo. Primeiro é receber. Né? Segundo é manifestar. Terceiro é combater. A igreja recebe toda a sorte de bênção espiritual, manifesta a multiforme sabedoria de Deus e combate contra principados. Amém, irmãos? Tudo acontece nessa posição celestial. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que
que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Quando Pedro escreve as suas cartas, ele fala um pouco desses aspectos que podemos ver aqui rapidamente. Olha, 1 Pedro, capítulo 1, 3, né? Aqui parece que ele repete o mesmo cabeçalho que Paulo escreve aos Efésios. Interessante. Pedro vai falar, bendito Deus e Pai, que Paulo falou. Quando Paulo descorreu a obra da Trindade em relação ao homem até o resgate da sua propriedade, que não dá tempo de falar. Amém? A obra do Pai nos escolhendo nele antes da fundação do mundo, a obra do Filho nos redimindo no tempo e a obra do Espírito nos transformando até o resgate da nossa alma, para louvor e glória. Amém? Então, quando Pedro pegou esse assunto e, como ele disse que Paulo fala coisas difíceis de entender, e Pedro conseguiu detalhar alguns pontos dessas bênçãos espirituais. No capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou, aleluia, para uma viva esperança. Uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Uma viva esperança. Segundo ponto, para uma herança incorruptível. Terceiro ponto, versículo 5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada a revelar-se no último tempo. Bênçãos espirituais. Esperança viva, herança incorruptível e salvação da alma. Aleluia, irmãos. Nós recebemos esses aspectos em Cristo Jesus. Ele nos regenerou, nos deu a sua vida para obtermos esses 3 pontos. Esperança. Nós éramos sem Deus e sem esperança. Agora, Cristo em nós é a esperança da glória. Amém. Nós chegaremos à glória porque Cristo está sendo trabalhado, aumentado em nós. Segundo, nossa herança é incorruptível, porque é o próprio Deus. Deus é nossa herança. Amém. Terceiro, há uma salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ao concluir-se o final da nossa fé, obteremos a salvação da nossa alma. Amém, irmãos? São bênçãos. Dá até pena de falar esse assunto assim, né? São bênçãos espirituais que nós recebemos em Cristo. Depois, estou dando só um cafezinho, amém? Segundo Pedro, ele continua explicando o assunto. Aí ele vai ampliar mais ainda essas bênçãos que nós recebemos em Cristo. Capítulo 1, versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas, aleluia, amém? Nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, aleluia. A vida, aleluia, não? Nós recebemos a vida, Renato, amém? Nós recebemos a vida. Todas as coisas que nos conduzem à vida e à manifestação de Deus, que é a piedade. Para onde? Para a sua glória e virtude. Nós não só obteremos a glória de Deus, mas também as virtudes de Deus. Amém. Aleluia. Agora a natureza. Na vida, natureza. Versículo 4. Pelas quais não têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornemos coparticipantes
da natureza divina. Aleluia. Livrando das corrupções e paixões que há no mundo. Nesse cabeçalho, Pedro então fala da vida e da natureza. A vida e a natureza de Deus está sendo dispensada para dentro desse vaso coletivo. Aleluia. Que é a igreja. Para que ela o manifeste. E é essa a essência que nos faz ficarmos livres das paixões e corrupções que há no mundo. Muito mais nós participamos da vida de Deus, da natureza divina, menos cães e menos porcos nós somos. E mais ovelha, né? Ou seja, vamos nos santificando. Agora, versículo 5 ao versículo 7. Um monte de sementes, né? Sementes que compõem a vida, a natureza, as virtudes, que é reunida, né? Que são reunidas e existe em nós e em nós aumenta. Amém. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai, aleluia, né? Reunindo a nossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Cada palavra dessa é uma mensagem. Amém, irmãos? Mas é impossível. Virtude, conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Aleluia. Porque essas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, existindo em vós, e em vós aumentando. Não só existe. Aleluia. Existe em nós, irmã Marta. E em nós vai aumentando a cada dia. Aleluia. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Fazem com que não sejamos inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira, aleluia, é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia, amplamente suprida. Amém? Aleluia. Se essas coisas existindo em nós aumentando, as portas do reino vão se abrindo para nós. Amém. E nós temos recebido, tem sido doada todas essas coisas. Amém. Em Cristo Jesus. Virtudes. Amém, irmãos? Amém. Amor, fraternidade, fé, domínio próprio. Parece uma sementeira. Tudo isso é a composição da vida e natureza de Deus. Amém. Que está em nós e em nós está aumentando. Em João, vamos lá? Evangelho de João. Capítulo 1. Aleluia. Vai dar tempo, né? Vai dar tempo. João capítulo 1. Versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome, os quais não nasceram
do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Amém? E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Amém. Aleluia. Cheio de graça e verdade. Amém? 16. Porque todos nós temos recebido. Amém? Quem está respondendo, diga amém. Amém. Isso aqui na África o pessoal bate tambor. Todos nós temos recebido, aleluia, amém, da sua plenitude. E graça sobre graça. E quando fala plenitude, o impacto é muito forte. Toda sorte de bênçãos espirituais é a plenitude de tudo que Deus é. Tudo que Deus é estava corporificado em Cristo. E está sendo transmitido ao seu corpo, que somos nós, a igreja. Até que sejamos tomados, amém, aleluia, de tudo que Deus é. Vamos lá? Colossenses. Vai dar tempo, amém. Colossenses 1,19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Amém? Colossenses 2,9 agora. Perdoa, irmãos. Lê só versículos assim. Normalmente eu li um livro, né? Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aleluia. Aleluia. Em Cristo. Amém, Gabriel? Habita toda a plenitude da divindade. Agora, a carta aos Efésios, mais uma vez. Porque Colossenses está falando acerca de Deus em Cristo. A carta aos Efésios está falando de Cristo em nós. Nós fomos introduzidos nessa comunhão da Trindade, recebendo tudo aquilo que é deles. Efésios 3, versículo 16. Paulo: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aleluia! Tomados. Toda a plenitude de Deus. Está certo? Todas as bênçãos espirituais são a plenitude de Deus. Tudo que Deus é, que Ele exerceu em Cristo, foi transmitido com o seu corpo. Cristo é esse transformador que recebe a energia como ela é, amém? Recebe. Cristo recebe a energia como ela é. Deus, na sua glória, não pode simplesmente entrar em nós e nos explodir. Tem que passar em Cristo. Cristo retém tudo que Deus é. Em Cristo habita tudo que Deus é. Toda a plenitude da divindade. E Cristo vai transmitindo para nós de glória em glória, até nos tornarmos a mesma imagem dele, a expressão de Deus, e sermos conformados à imagem de Cristo e consumados na Nova Jerusalém, que tem
de Deus. Tá bom? Amém? É bom demais para ser pouco tempo. Isso não é maravilhoso, irmãos? Aleluia. Sabe onde que acontece isso? Nas regiões celestiais. Em Cristo. Aleluia, irmãos? Então, toda a sorte, tudo que nos conduz à vida e à piedade. A igreja tem essa posição. A igreja recebe esse dispensar. Aleluia, amém? Mas não é para ficar fazendo festa, é para manifestar. Amém. Efésios, capítulo 3, 9. E manifestar, amém? Fala, e manifestar. Fala pro irmão, é para manifestar, amém? Nós recebemos para manifestar. Não é só desfrute, tem guerra, amém? Aleluia. Manifestar qual seja a dispensação do mistério. Desde os séculos oculta em Deus, que criou todas as coisas. Para que pela igreja, aleluia, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja manifesta, amém? As muitas formas de Cristo. Interessante que se nós não unirmos, né, a multiforme com a diversidade e pluralidade, não chegamos a lugar nenhum. A diversidade de dons e a pluralidade de ministérios é para exibir a multiforme sabedoria de Deus, que são as muitas formas de Cristo Jesus. Amém. Por isso, no capítulo 3, depois do capítulo 4, ele vai falar do funcionamento dos membros, que é para exibir as muitas formas de Cristo. Amém. Se os membros não funcionam, não tem manifestação, não tem exibição de muitas formas de Cristo. Aleluia, irmãos? Aleluia. Estão entendendo? Quando ele fala da multiforma, logo no capítulo 4 ele fala do funcionamento dos membros. Irmãos, o modelo do cristianismo eliminou as muitas formas de Cristo, engessando, inoculando os membros do corpo de Cristo. Nós precisamos enxergar na visão celestial que quando os membros funcionam, Cristo é exibido. Amém, irmão? De uma forma pelo Gabriel, pela Miriane, pela Rose, pela Margarete, pela Célia, enfim, a diversidade de dons e a pluralidade de ministérios é para exibir as muitas formas de Cristo a principados e potestades. Amém? Então nós temos que funcionar. Amém, irmão? Amém. Fala pro teu irmão, vamos funcionar. Recebemos, agora manifestamos, amém? Amém. E esse assunto vai acabar numa briga. É verdade. Capítulo 6 de Efésios. É faca na caveira, gente. Nós estamos recebendo toda a sorte de bênçãos espirituais, não é para engordar. Nós estamos trazendo aperfeiçoamento para que todos os membros funcionem. Não é para engordar, irmãos. É para batalhar. Se levantar como exército. Capítulo 6 de Efésios. Efésios 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém. Aleluia. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Por quê? Amém? Seria bom se não tivesse versículo, né? Só uma Bíblia, porque a cilada do diabo aqui se refere à mudança de foco. Olha, ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne, isso é o mesmo assunto.
Se não tivesse versículos, seria mais claro. Ou seja, qual é a cilada do diabo? É focar nossa luta contra carne e sangue. Porque nossa luta não é contra carne, sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém, irmãos? Aleluia. Amém. Amém ou não? Estão preocupados agora? Hã? Recebemos as bênçãos. Funcionamos e manifestamos as muitas formas. Está certo? Agora vamos batalhar. Mas batalhar como? Revestidos. Amém. De toda a armadura. Versículo 13. Tomai também toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aleluia. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Aleluia, irmãos. Cingindo-vos com a verdade. Vestindo-vos da couraça da justiça. Aleluia. Cingidos e vestidos. Verdade e justiça. Botamos verdades subjetiva, que é Cristo. Amém? E objetivas, que é o Evangelho. Nós precisamos nos revestir do Evangelho. Amém. Não vamos lutar contra principados sem estarmos cingidos, né? Sóbrios, vigilantes, né? E couraça se refere a vestes, couraça, não sei como fala aqui antigamente, eu acho. Também não tem tempo para falar isso aqui, entendeu? Justiça, Cristo, né? Ele se tornou a nossa justiça. Só estou falando aqui para vermos que nossa luta não é de qualquer jeito, né? Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Tem vários significados, calçar os pés, também não dá tempo. Entendeu? Uma é separar os seus pés do mundo. Nós vamos enfrentar principados e potestades sem os pés no mundo. Outra é capacitados com o Evangelho que vamos propagar. Entendeu? 16. Embrasando sempre o escudo da fé. Aleluia. O escudo da fé. A fé é que nos protege. Amém. É que nos defende. O escudo é para defesa. Com o tempo, um dia vamos ter essa comunhão, né? A defesa da fé. O escudo da fé. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém, irmãos? Amém. Então tem ciladas do diabo. Cilada do diabo, dados inflamados do maligno. Principais, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Ciladas, numa guerra tem ciladas, certo? E tem dados inflamados do maligno. O escudo da fé tem poder de apagar os dados inflamados do maligno. Amém. Tomai também o capacete da salvação, que é para guardar nossa mente, né? Eu queria chegar aqui. E a espada do Espírito, aleluia, Amém. que é a palavra de Deus, Amém. com toda oração. Amém? Também o mesmo ocorre aqui, olha. A espada do Espírito,
que é a palavra de Deus, ponto e vírgula, com toda oração. A espada do Espírito é a palavra de Deus com oração. Tem ponto e vírgula. Mas se não tivesse versículo seria mais explicativo. Quando nós tomamos a palavra de Deus com oração, essa palavra é uma espada. Amém. É uma ferramenta. Não é a palavra de Deus apenas. É a palavra de Deus com oração. Então ela se torna uma espada. Entendeu? Precisamos orar a palavra de Deus. Transformar a palavra de Deus em nossa oração. Amém, irmãos? Que ela se torna uma espada. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Amém? Amém. Aleluia. Amém. A armadura de Deus, a verdade, a justiça. Calçar os pés. Embrasar o escudo da fé. Justiça, verdade, justiça, evangelho, fé. Amém? Amém. Aleluia. Capacete da salvação e a espada do Espírito. Dessa forma, nós vamos enfrentar os principados e potestades. Aleluia, irmãos. Amém. Paulo vai descrevendo esses 3 pontos. Assim. A visão da igreja de Paulo. A visão da igreja. Ela recebe, manifesta e combate. Repete comigo para ser gravado aqui. Manifesta, recebe, amém. Manifesta e combate. Essa é a visão celestial acerca da igreja. Aleluia, irmãos. Amém? Que horas tem? Falei quantas horas? Está acabando. Falei 1 hora? Deixa eu terminar. Mas não acabou não. 1 Coríntios 15. Nós estamos concluindo. Perdão, irmãos. Coríntios 15, versículo 45. O que nós falamos, assim, em pontos, né? A visão celestial acerca da crucificação, ressurreição, a ascensão, a igreja e agora a transferência de governo. A igreja luta hoje nessa posição, mas ainda nós não nos tornamos celestiais. Mas, à medida em que a vida e a natureza é trabalhada em nós, nós vamos nos desfazendo, né, dessa natureza terrena e vamos assumindo a imagem do celestial. Amém? Para quê? Para que haja uma transferência de governo. Hoje a igreja luta nessa posição, porém amanhã ela estará nessa posição. Não mais lutando, mas regendo. Amém, irmãos? Governando. Para isso acontecer, então Paulo tem uma visão celestial acerca da transformação. Onde que eu estou? 45. Pois está escrito: o primeiro homem, Adão,
foi feito alma vivente. Uma visão celestial acerca do homem criado. Correto? E acerca da transformação desse homem. O último Adão, porém, é espírito vivificante. 46. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Aleluia! Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Transformados em homens celestiais. Para 2 Timóteo. Desculpa, irmãos, o tempo é pouco. 2 Timóteo 4, 18, perdão, 17 e 18. Não é 17 não, mas é bonito, vou ler. Entendeu? Mas o Senhor me assistiu e me revestiu. 2 Timóteo 4, 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. Bonito, né? Vou até ler de novo. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força. Aleluia! Para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida a todos os gentios a ouvir-se. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará. Amém. Também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. O Senhor me levará salvo. Para onde, irmãos? Para o seu reino celestial. Então nós estamos sendo conformados à imagem do celestial para sermos levados para o reino celestial, que é o governo celestial do Senhor Jesus Cristo no milênio sobre as nações. Amém? Que vamos falar em novembro. Aleluia, né? A manifestação do reino e a posse do reino. Bom, não dá mais. Agora vocês vão... Essa aqui é uma conclusão de alguns pontos já falados. Espero que vocês tenham entendido. Amém? Aleluia. A visão e uma visão, né? Ainda faltou as visões, mas aí da outra vez a gente fala. Amém? Mas vamos fazer como? Vamos ruminar em grupos de 4? Amém. Então vamos ver aqui. Olha, presta atenção. Amém, irmãos? Amém. Olha. A visão. Uma visão. Amém? É isso? A visão. A visão se refere à aparição do Senhor Jesus Cristo. Na experiência de cada um, ou de 500, ou de 12. Uma visão é algo mais progressivo, mais profundo, porque é uma maneira de enxergar os fatos. Entendeu? E é a maneira que o Senhor deseja que nós enxerguemos, para que não caiamos nesse marasmo aqui da terra. Agora, 2 Coríntios 12. Porque a gente vai vendo assim, né, na conversa, como as coisas ficam emboladas, né? Fica embolada, os assuntos ficam embolados.
Entendeu? 2 Coríntios 12, versículo 1. Quem pode me dar? Se é necessário que me glorie, ainda que não convenha, passarei as visões. Então agora é no plural. 12:1. 12:1. Talvez agora entendamos um pouco a nossa realidade. Amém, irmãos? Passarei as visões. Amém. Não se refere agora mais nem à visão e nem mesmo uma visão, mas agora se refere às visões. Entendeu? E revelações do Senhor. Aí ele começa a falar de homem que foi arrebatado ao terceiro céu e que foi também ao paraíso. Depois ele fala no versículo 7, ganhou um presente para que não me soberbecer para não me soberbecer com a grandeza das revelações, foi posto um espinho na carne. Mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Vou pular essa parte. É bom que diz ao mesmo destino. Eu queria mostrar assim, na experiência então, e a diferença das visões. Que aí, a visão, uma visão, e as visões. As visões compreendendo que não é, e normalmente, pelo menos na Escritura, não ocorre no campo de 1 Coríntios 15, a 500 pessoas, a 12 pessoas. Entendeu? Então, a aparição de Cristo, relacionada em 1 Coríntios 15, quando Paulo fala, e apareceu a 500 de uma só vez, não são as visões. Entendeu? É Cristo, amém, irmãos? Ele apareceu a mais de 500 de uma só vez. Quando se refere às visões, né, não está relacionado a 500 pessoas, mas há que se passar. Então a gente vai entender um pouco agora o nosso contexto, o contexto da história da igreja no seu exercício prático. Por exemplo, Paulo, ele tem a visão celestial, ele tem uma visão celestial e ele recebeu a visão do varão da Macedônia. Então a visão para a comissão. Atos 16, ele podia falar assim, já tenho. Não é verdade? Já tenho uma visão. Mas ele está recebendo uma comissão. Atos 16, onde é que é? Versículo 6, 7, 9. Atos 16, 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão. Não é a de Damasco, correto? Não é a maneira de ver os fatos, mas é uma comissão. É um chamado.
Então eu posso ter a visão, uma visão, e não ser comissionado a nada. Precisamos das 3 experiências, viu? Uma visão no qual um varão macedônio estava em pé. Ele rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então agora Paulo vai se levantar e vai para a Macedônia sem explicação. Ninguém vai entender, né? E ela é fora da vontade dele, porque ele pretendia ir para Bitínia e para a Ásia, não é isso? Para Éfeso, né? E o Senhor não permitiu. Você não vai para lugar nenhum que você quer. Você vai para Macedônia. Na profunda pobreza. Então ele recebeu uma visão que está dentro de outras visões que ele recebera. Aí já é o aspecto das visões, né, que vem junto com uma comissão. E a comissão dele agora é ir para Macedônia e ali iniciar uma obra naquela jurisdição. Entendeu? E é nessa caminhada que nós temos um modelo de obra inclusiva de todos os santos servindo ao Senhor. Amém, irmãos? Amém. Já falamos um pouco sobre isso também. Entendeu? Esse aqui é um pouco mais complicado, né, Félix? Porque agora ao versículo 10, ele é tremendo, irmãos. Ele é tremendo. Entendeu? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. No primeiro aspecto, quando fala da visão ali de Damasco, que depois em 1 Coríntios 15 fala que mais de 500 pessoas viram o Senhor, é muito geral. Todos os santos que reúnem genuinamente regenerados viram a visão celestial, que é Cristo. Amém? Correto? Muitos outros irmãos ganharam também uma visão celestial. Ele consegue ver o campo celestial além de todos os fatos que se vê com esses olhos. Amém? A terceira etapa é a visão do comissionamento. Aí, implica de você ter que explicar. Entendeu? Compreende? O varão da Macedônia apareceu a Paulo e falou com Paulo. Só que Paulo não está sozinho. Os que estão com Paulo vão precisar compreender o que Paulo viu. E aí podem dizer: sou um ou não sou um. E versículo 10, muito rico. Eu gosto muito disso, muito rico. Ele está Lucas, Silas, correto? Timóteo estava aqui, correto? Outros eu não sei, mas pelo menos Silas. Lucas que escreveu. E Timóteo, assim que teve a visão. Não tivemos. Entendeu? Entendeu? Aí que entra o coração puro, que o Zé sempre fala. E a cruz. Entendeu? Podiam ali começar um grande debate. Vão para onde, Macedônia? Como assim? Quem te falou isso? Não, eu à noite vi uma visão para mim. Para você só, fala sério. Nós estamos aqui juntos, ralando desde o começo e seu pai para você. Não vamos para lugar nenhum. Aí, irmãos, que é... Como é que fala? Enquanto todos forem um... enquanto todo mundo não concordar, não é verdade? Nós vamos a lugar nenhum. Aí, começamos a descer para a terra, certo? A gente está... Ainda agora, estamos lá no terceiro céu, né? Primeiro andar agora, entendeu? Como assim, Macedônia? Não concordo. Eu saí para ir para Bitínia. Falei com a minha mãe tudo, né? Agora você muda as coisas no meio do caminho. Irmãos, é tremendo, é engraçado porque eu estou falando, mas é tremendo. Assim que teve a visão. Lucas que está escrevendo. Lucas não está dizendo eu que também tive. Mas está dizendo, eu sou um
com o que Paulo viu. Esse é o maior desafio, irmãos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos. Para devagar. Vamos no português. Assim que teve, procuramos. Agora já não é mais Paulo quem foi sozinho. Ele teve a visão e nós procuramos partir para aquele destino. Concluindo que Deus nos, amém, havia chamado para anunciar o Evangelho. Aleluia. Eles partiram antes de concluir. Eles concluíram depois que foram. Amém, Francisco? Depois que você começou isso, não concluiu que você foi chamado? Eu hoje vejo que você foi chamado para pregar o Evangelho na cidade. Sinceramente. Hoje eu falei sobre isso. O Chico mesmo é apóstolo, rapaz. Não, a gente bota o carro dele, o dinheiro dele, a família dele, vai embora. Entendeu? Ninguém mandou. Entendeu? Concluiu. Irmão, vamos concluir depois que formos. Quando eu estava na África a primeira vez, na tribo do Palanca, pensa num lugar longe. Tá, chegou? Então anda mais 7 horas. Então pegamos lá 7 horas de avião, mais 8 horas de carro, depois mais 6 horas de barco, mata dentro, chegamos na tribo do Palanca. Vamos ficar na tribo do Palanca. Uma semana na tribo do Palanca. Mosca. Mosca é nossa amiga. Mas sabe, irmão, quando eu estava lá, eu fiquei sozinho lá, de gente normal, né? Quando passou a noite assim, na beira do rio, porque eles não têm casa. Eles não têm casa, eles dormem assim ao relento. E eu também ficava ali na beira do rio. Eu ficava pensando assim, rapaz, eu estou muito longe de casa. Eu morrer aqui nunca mais. Eu ficava assim, concluindo. Sério mesmo. Eu cheguei, assim, que tinha que ser mesmo eu ali. Quando eu pedi para ir no banheiro, me deram uma enxada. Entendi. Uma enxadinha. Então, onde é o banheiro? Me deram uma enxadinha. Não estou entendendo. Não é papel higiênico, né? Para enxada? E aí eu ia concluindo. A pessoa normal não podia estar aqui. Né? Não estava tão certo quando eu fui, mas hoje estou muito certo. Concluí. Amém? E naquela ocasião, eu confesso, a visão não era minha. Mas eu era um com a visão dos irmãos. Mas eu concluí que eu tinha que estar lá. Entendeu? E aqui mostra com clareza o assunto mais desafiador. Além das 2 primeiras porções, que é a visão, uma visão, as visões. Entendeu? Então Paulo teve uma visão que está englobada nas visões que ele teve, correto? E é comissionadora. Agora, os que estão com ele precisam compreender. Entendeu? O mesmo ocorre em Atos 10, quando Pedro viu o lençol. O lençol não veio para 500 pessoas de uma só vez. Nem para os 12. Veio para Pedro. Ele estava no eirado, orando, veio um lençol, levanta, mata, e como ele discutiu lá com Deus, não é verdade? Aqui ele quer passar de pão. Não é verdade? Né? O lençol foi recolhido e era uma visão. E ele ficou analisando o que significava a visão. Mas entenda, irmãos. Verdade. Ele já tinha tido a visão celestial. Aonde? Em Mateus 16, quando
Deus revelou Cristo a ele. Amém, irmãos? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que é isso? A visão celestial. É a aparição, é a manifestação de Cristo. Correto? Ele também recebeu uma visão celestial. Quando o Senhor lhe achava do reino dos céus. Não compreendendo apenas a igreja local, mas o reino dos céus na terra. E ele abriu o evangelho aos gentios e aos judeus. Agora, ele tem uma visão sozinho. E essa visão veio com um comissionamento. Pregar o evangelho aos gentios. Ele confessa isso em Atos 15, né? Vocês sabem que desde vocês eu fui escolhido, não adiantou nada, entendeu? Está falando daquilo ali. Agora, ele desce do eirado, o pessoal de Cornélio está no portão dele. Ele então começa a executar aquilo que ele viu. Vai à casa de Cornélio, o Espírito Santo desce, os gentios são batizados, aleluia! Amém. Agora ele tem que voltar para Jerusalém. Me explica agora. O que está fazendo para a igreja? Aqui só tem judeu. Foi só você inventar de virar poeirado, não é verdade? Foi arguido, irmãos. Aí ele explicou a visão. Aí apaziguaram. Mas não entenderam. Então esse assunto é o mais delicado. Porque agora a igreja precisa acolher a visão de Pedro, que é comissionadora, vem com uma comissão, e ele depende da igreja. A igreja tem que acolher a visão de Paulo, que vem com uma comissão. Ele precisa passar para a igreja. Depois João viu 7 candelabros de ouro, né? Enfim, as visões. Amém, irmãos? Que vem com uma responsabilidade. Amém. Então, se nós estamos numa igreja, nós podemos trabalhar o assunto da visão celestial, não é verdade? Vai ser espetacular. Um retiro de 15 dias só para falar da visão celestial, que é Cristo. Amém! Imagina, no final está todo mundo se beijando, está chorando, somos um com você, não é mal do nosso Pai. Depois fazemos um outro retiro para falar de uma visão celestial acerca da crucificação, ressurreição, ascensão, a igreja, o homem celestial e o reino. Amém! No final todo mundo chorando. Agora, um retiro para falar da visão comissionadora. Entendeu? Então, esse é o nosso desafio. Então, nós temos uma comissão. Amém? Amém. Aleluia! Quem crê, diga amém. Amém, irmão? Amém. Comissão. A visão foi dada a Pedro, mas é para a igreja em Jerusalém. Está certo ou não? E ele tem que passar para a igreja em Jerusalém. Amém. Então, quando nós olhamos o campo celestial, fechando a Bíblia agora, o campo celestial, vamos aqui agora concluir o assunto, amém? Da cidade do Rio de Janeiro. Entendeu? Nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê espírito, sabedoria e revelação. Amém. O campo espiritual. No campo espiritual. Muita coisa tem acontecido no campo espiritual. Amém. Se nós pegarmos uma palavra que foi dada no Ambo, o Ambo, é muito bom essa transcrição do Ambo, irmão. Quando nós falamos da reforma, do avivamento e do movimento. Não é isso? Eu vou concluir a minha porção assim. Avivamento, movimento e reforma. Depois, irmãos, vejam essa mensagem no site.
Imprimam. Para entender, né? Movimento, destacando-se o movimento pentecostal. Entendeu? Que é uma reprodução do dia de Pentecostes. E não necessita divisão para tal. Basta ter um culto animado. Sempre haverá movimento pentecostal. Uma hora cai fogo, cai brasa. Outra hora dizem que aparece anjo, o outro corre. Uma tremenda confusão. Tem gente que vira leão, entendeu? O outro cola na parede. Já viu a unção do cola? O cara cola na parede. Entendeu? Então, essa forçação de barra, né, vai dando brecha para muita coisa. Entendeu? Mas o movimento está aí. Amém? Quem quer viver de movimento? Outro é o avivamento, que tem data, tem local. Entendeu? Então as pessoas alugam um avião, carro, vai para a Argentina. Avivamento na Argentina. Avivamento na Inglaterra. Não é assim? Experimenta um avivamento que vai ter um período. Entendeu? Se alguém quiser viver de avivamento, ele vai viver, ele vai se oxigenar, vai viver alguns. Depois aquilo vai precisar de outro avivamento. Entendeu? Você não esquece. Entendeu? Também não necessita de uma visão. Agora, a reforma, a própria palavra, que é condizente com restauração, necessita de uma visão. Pelo menos daquilo que tem que ser restaurado. Amém. Aí precisa de uma visão. Amém, irmãos? Correto ou não? Então a gente tem, como todo mundo diz, nós estamos na mesma visão. Nós estamos aqui juntos porque temos a mesma visão. Eu creio que nós temos a visão celestial, amém? Que é a aparição de Cristo para todos nós. Mas nós ainda não temos uma visão celestial acerca de todos os fatos. Mesmo assim, poderíamos sobreviver com o primeiro aspecto da visão, que é a aparição de Cristo, sem o segundo aspecto, que é ter uma visão celestial, e todos nós vivemos aqui segundo as Escrituras. Entendeu? Não é isso? Baseando toda a nossa fé, nossa pregação, nosso ensino na Escritura, que é muito bom. Mas sem olhar para ela com uma visão, com óculos celestial. Entendeu? E não termos uma visão comissionadora. Então a igreja ficaria para sempre, pelos séculos dos séculos, na localidade como águas paradas. E nós caímos na ociosidade e no final lutando um contra o outro. Então, o que acontece? Nós já falamos isso aqui, eu quero concluir com esse assunto. No aspecto visível, físico, nós nos assustamos. É horrível. Horrível a gente viver assim. Horrível. Marcos agora chegando aí com uns irmãos lá da Serrinha, está se juntando a nós. Amém? Amém. Nós já juntamos aos irmãos que já estavam aqui. Verdade. Outros irmãos vão se juntar a nós. Verdade. Mas irmãos, isso é físico. Isso é objetivo. E se a gente brigar, nós vamos dividir isso tudo aqui. Se essa for a base do nosso juntamento, a gente vai acabar daqui a alguns anos, cada um num bairro, falando que é a igreja na cidade, irmãos. Marco uma serrinha com a igreja lá, o Sérgio ali em Campo Grande e eu ali. Sabe por causa de quê? Porque isso aqui é físico, irmãos.
Nós temos diferença, divergência. Tem um monte de coisa estranha. Somos diferentes. E o pior, imagina reunir comigo. Ainda bem que eu sou eu, que eu não preciso reunir comigo. Como diz o Lacimar, paz, pessoa difícil. O Lacimar olha para mim e fala assim, é muito difícil. Ele fala assim, é porque eu te amo, meu irmão, porque é muito difícil. Eu falei, graças a Deus que eu sou eu, que eu não preciso reunir comigo, entendeu? Que eu não ia me aguentar. Nós vamos acabar devorando uns aos outros. É preciso colocar os óculos. Amém, irmão? Olha o que aconteceu no mundo celestial. Aconteceu muito mais do que o ajuntamento, irmão. Muito mais do que uma união de irmãos que se acham legais. O Senhor nos deu uma comissão. É verdade. Todos nós temos a visão celestial. Cristo apareceu para todos nós. Isso nos faz um, mas não garante a nossa unidade aqui. Agora o Senhor está nos dando um óculos para a gente ver tudo no campo celestial. E uma das coisas que poucos irmãos perceberam, por mais que tenhamos falado em 2015, e que muitos irmãos na África já perceberam, e já receberam a nossa ajuda, né? São as porções espirituais. Amém. Amém. A começar pela economia de Deus. Irmãos, assim, alguém falou assim, mas eu nunca ouvi, vocês falam economia de Deus, mas nunca desenvolveram. Mas os irmãos já desenvolveram esse assunto aqui no passado, nós também em outro lugar. Ela é muito comum na reforma. Aliás, ela lidera a reforma. Né? A economia de Deus lidera a reforma. É a origem. É por causa da economia de Deus que a reforma é a reforma. Porque ela veio primeiramente tratar com o assunto do Evangelho que foi distorcido. Desfocou Cristo, né? E centralizou as fábulas e as coisas que não existem. Entendeu? Então, dentro da reforma, independente do lugar que você vá, Taiwan, Austrália, Estados Unidos, Brasil, nós ali, separados de vocês, todos ali, compreendendo, estudando a economia de Deus. Que é a obra de Deus, dispensar de Deus, para dentro do homem até a sua consumação. Esse na reforma é um assunto assim. Se a gente sentar e conversar, vamos ser alegres. Mas, por causa da separação na reforma dos nossos antepassados, duas visões foram separadas. E uma enfatizou o estabelecimento do reino de Deus na terra, e outra enfatizou o encabeçamento e a centralidade de Deus na terra. Isso é nítido, irmãos. Não precisa nem discutir, nítido, claramente, hoje eu vejo claramente. E louvo a Deus por ter vindo assim de longe e ter visto isso claramente. Quando nós nos encontramos, um assunto nos identificou: a economia de Deus. Olha, os irmãos desfrutam da economia de Deus. Tem negócio de você morar em casinha no céu, virar anjo, nada disso, graças a Deus. Entendeu? Mas, espiritualmente, o Senhor nos trouxe duas porções, porque nós nos unimos, amém? Ninguém entrou em lugar nenhum, certo? Entendeu? Que é, primeiro, perceber que não só o homem foi danificado, e que a obra de Deus não é apenas Deus se dispensando como tudo que Ele é para dentro do homem até a sua consumação, mas também que a terra foi usurpada e que Satanás estabeleceu na terra o seu império. Mas o Senhor quer estabelecer o seu reino na terra. Isso é uma porção tremenda, irmãos. Tremenda. E ela é levada a cabo pela propagação do Evangelho do Reino, que destrona principados, estabelece o encabeçamento de Cristo em toda a terra. Amém. Nas igrejas. Amém. E a centralidade de Cristo.
uma visão, uma porção crucial, guardada de maneira tímida. O encabeçamento e a centralidade é para explodir essa terra. É para colocar todas as assembleias debaixo da cabeça. Amém, irmãos? Amém. Destronar o homem de uma vez por todas. Destronar o ministerialismo. Acabar com a uniformização. Acabar, irmão. Exterminar. Nós temos que ter ódio do que Deus odeia. O nicolaísmo. Deus odeia o nicolaísmo. Deus odeia o ministerialismo. Odeia. E elogiou a igreja porque ela também odiava isso. É para sairmos em campo, destronando principados e potestades, sabe como? Tirando o ministerialismo. Você vê, para cadê o principado? Cadê os anjos caídos? Aonde tem um homem liderando, encabeçando a igreja, aí está Satanás, irmãos. O trono de Satanás na igreja é o homem controlando os membros do corpo de Cristo. Mas só nos deu esse evangelho do reino, irmão. E nós levamos para a África e as igrejas têm recebido. Amém. Tem recebido, tem gritado. Vocês têm visto. Estamos livres, aleluia, irmãos. É uma verdade. Tem gritado pela liberdade. Amém. Tem desfrutado a liberdade. Amém. E o Senhor tem encabeçado as igrejas naquele continente. Aleluia. Tem muita coisa para se fazer. Amém. Mas nós estamos sem óculos. Nós estamos aqui lutando para estar juntos. Tentando gostar um do outro. Não gostar muito de mim, nunca vão gostar de mim. Nunca. Nunca gostarão. Não lutar para gostar um do outro, irmão. Temos que lutar pela visão. Amém, irmão? E compreender o que tinha. Irmãos, o que tinha entre os santos. O que faltava para aquele continente. Agora, né? Nós estamos indo para a Venezuela sexta-feira para essa comunhão. As igrejas da Venezuela, Roraima, Acre e Rondonópolis. Dá até medo, entendeu? Isso é mais porta aberta, irmão. Isso é mais porta aberta. Entendeu? Então as igrejas foram geradas, foram formadas durante anos no continente africano, irmãos. Com risco de vida, com enfermidade, que até hoje nunca mais ficamos curados. E foram colocadas debaixo do controle do homem. Mas aleluia pela essa visão do encabeçamento de Cristo. Que nos deu motivação para voltar de novo. Amém? Para sofrer dor de parto de novo, irmão. Irmãos, sabe, nós estamos motivados a sofrer tudo de novo. Mas tirar as igrejas do controle do homem e entregar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E a igreja pertence ao Senhor Jesus. Amém. E para nossa surpresa, a África abraçou isso. Meriane, Denise, Sérgio Ventura são testemunhas. Abraçaram isso. Com um grito de liberdade, né? Trocando dinheiro, trocando sustento, trocando, irmãos, luxo, por causa dessa verdade. O que aconteceu no campo celestial foi a união de três porções fundamentais para a reforma. A economia de Deus, a propagação do reino e o encabeçamento de Jesus Cristo para o seu governo celestial. Amém. Se a gente não enxergar isso, fica difícil. Vamos ficar tentando nos dar bem aqui. Entendeu? Nós precisamos colocar esse óculos. Amém. Colocar esse óculos, irmãos. Por isso, irmãos, aconteça o que acontecer. Amém? Estamos juntos. Amém? Não tem como você ignorar o que Deus fez. Compreende? Ignorar o que Deus fez. Agora, tudo isso que eu estou falando aqui é macro, né? Entendeu? Mas eu estou falando aqui de uma visão celestial do que aconteceu conosco. Amém. Aleluia, irmão. Amém. É verdade. E agora, estamos aqui, continuamos na nossa simplicidade, né? Reunindo. Não temos nada para apresentar, graças a Deus. Não temos estrutura, não temos nada. Espero que nunca tenhamos. Mas estamos recebendo uma visão. Amém. Agora, dentro das visões, né? Uma visão comissionadora. Ajuda-nos. Vocês compreendem que estamos recebendo essa visão do ajuda-nos?
as igrejas pedindo ajuda, os países pedindo ajuda, e até mesmo o continente pedindo ajuda. Nada tem partido de nós, irmãos. Como o irmão escreveu, eu sou contra essa elaboração de viagem, porque ninguém elabora nada. Não sabemos nem para onde vamos, de tanto ajuda-nos. Entendeu? Entendeu? Quem elabora aqui é o Senhor Jesus, irmão. Simplesmente nós queremos dar aos irmãos o que recebemos do Senhor. Amém. Entregar as igrejas, antes que a gente não possa mais fazer isso. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Amém. Então vamos olhar para esse lado celestial. Amém. Esse lado da nossa responsabilidade. Amém. Né? Chega. Não era isso que eu ia falar, mas é isso que eu falei. Amém? Não era isso que eu ia falar, mas é isso que eu falei. Amém? Não era isso que eu ia falar, mas é isso que eu falei. Amém? Não era isso que eu ia falar, mas é isso que eu falei. Amém? Não era isso que eu ia falar, mas é isso que eu falei. Amém? Não era isso que eu ia falar, mas é isso que eu falei. Amém?